Mas ela te tirou, vai falar só de tudo. Olá, boa noite a todos. Eu sou Lucas de Moraes, sou frequentador do GEAC, aqui de Arthur Nogueira. E GEAC com o GESCOM faz essa parceria. Essa parceria tem ajudado na divulgação da doutrina espírita. E aqui no GESCOM, toda segunda-feira, às 20 horas, tem palestra. E aqui, nas quintas, às 20 horas, lá no GEAC. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a abertura do nosso encontro. É um prazer grande estar aqui e sejam bem-vindos. Hoje teremos o palestrante Manuel Carvalho. Ele é um trabalhador do GESCOM e o tema da palestra dele será Lei de Destruição e a Transição Planetária. E também teremos Pedro, que dará também a participação na prece final. Oi, Manuel. Oi, Pedro. Tudo bem com vocês? Boa noite, Lucas. Boa noite, Pedro. Tá tudo tranquilo? Boa noite, gente. Boa noite. Agora convido Emanuel para fazer a prece. E logo em seguida ele fará a palestra. Fica à vontade, Emanuel. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Meus irmãos, vamos participar aí de mais um evento onde a gente vai fazer esse trabalho dignificante, que é estarmos juntos aqui. Nesse sentido, vamos elevar nosso pensamento a Deus e rogar a Ele pela inspiração, para que a gente possa começar esse trabalho. Pai amado, Senhor meu Deus de justiça e de amor, eleva o meu pensamento a vós, meu Pai, suplicando por vossa compaixão, por tantos desatinos meus. Vós que sabeis o quanto venho errando, vós que sois meu amparo e minha força, vós que sois a luz que afasta as sombras da minha ignorância, que sabeis, Pai, que a necessidade de minha mudança encontra inúmeros calvários ante minhas ações dementadas. Eu sou o filho pródigo, Pai, cansado de errar e ainda cheio de sombras. Mas em meu espírito, Pai, tenho a crença de que confiais em mim. E me volto para vosso olhar de amor, rogando que seja aclarada a minha consciência dos hábitos equivocados aos quais me aferrei. Aparta de mim, meu Pai, a sordidez do orgulho, a vilania da maledicência e a crueza do orgulho. Que minhas mãos, Pai, não neguem o trabalho, nem minha voz o vosso santo nome. Que meus pés não se fadiguem na caminhada que me leva a vós, e que meus olhos possam, enfim, ver a verdade de vossa lei, e meus ouvidos, assim, ouvir o seu chamado. Que a vossa paz encontre guarida, Pai, em todos nós. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, é uma grande alegria estar aqui novamente com vocês para falar de um tema muito importante nesse momento que o mundo está se
está em permanente estado de perturbação, se contorcendo com diversos eventos que vêm acontecendo nos nossos dias e que nos choca pela sua selvageria em relação aos ataques da moral, do bom costume, da família. Então, vamos começar nossa palestra de hoje falando de um tema que é preocupante para alguns e não tão preocupante para outros. Mas a gente vai começar fazendo uma pequena explanação sobre algumas palavras que eu acho importante a gente entender melhor para a gente poder desenvolver nosso trabalho, ok? Então, vamos começar por uma palavra simples. Conceito. Bom, conceito, gente, é o que você pensa que uma coisa é. Não quer dizer que seja aquilo. É o que você pensa. Você se lembra daquilo, uma imagem é formada na sua cabeça e pronto, você tem um conceito. A definição é quando você tem certeza de que aquilo que você está falando é exatamente aquilo que você está falando. Eu posso falar de livro, e você pensa em qualquer livro. E eu estou falando do livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu não dei nome, então eu não defini. Eu só falei livro. Bom, nós podemos avaliar e analisar a mesma situação. Então, analisar é quando você mede os pontos favoráveis de uma coisa. E avaliar é se aquilo tem sentido para você, se aquilo tem valor para você. E por último, nós vamos falar da diferença de moral e de ética. Bom, moral é um conjunto de conceitos que um determinado grupo ou povo tem. Para aquele povo, para aquele grupo, determinadas ações ou comportamentos são pertinentes. Já a ética está acima. É um conceito filosófico que faz uma análise apenas do que é certo, errado, justo e injusto. Beleza? Bom, agora que a gente tem definições desses conceitos e palavras, que temos as definições, vamos passar para frente, onde nós vamos falar sobre a lei de destruição. Bom, não podemos esquecer que está lá no Evangelho e nós podemos me perdoem. Eu estou procurando esse livrinho aqui para lembrar para vocês do que nós estamos falando. Me perdoem, pessoal, me perdoem. Por quê? Porque nós vamos falar de um assunto que é necessário que a gente se lembre de que tudo está aqui, nesse livrinho. Então, assim, algumas pessoas podem se perguntar, o mundo vai acabar? Porque a gente fala de lei de destruição. Vai acabar? Não. O nosso mundo é um mundo jovem. Tem 4 bilhões de anos. O que é isso na escala do universo? Nada. O nosso Sol tem mais ou menos o mesmo tempo de vida ainda. Então, temos muito tempo de vida planetária. É lógico que nesse universo de tempo, a gente não está falando das ações dementadas que os homens podem ter, né? Nós temos bombas atômicas suficientes para destruir o mundo. Nós temos armas químicas aí, um monte de coisa que a gente pode fazer. E também pode cair um asteroide aí na nossa cabeça, né? Igualzinho foi nos dinossauros. Mas não é esse o plano. O nosso mundo é um mundo
de provas e expiações e tem seu papel. Tem seu papel para os encarnados que aqui estão neste momento. É um planeta, nesse momento, atravessando esse estágio de provas e expiações. Lá na frente nós vamos falar sobre essa passagem dele já para um outro cenário. Então, o que nós temos em mãos? Olha só, se nós pegarmos o nosso Evangelho, vocês verão que nós temos uma série de perguntas e uma série de condicionantes no capítulo 5, que é esse daqui, para vocês verem, ó, lei de destruição. Então, o que acontece? São várias perguntas que nós vamos poder ler, vocês vão fazer o favor de dar uma lida, para entender melhor cada um dos assuntos que é abordado nesse capítulo. Eu separei alguns porque eu julguei de maior relevância para nós entendermos o seguinte: nosso mundo vai acabar? Não, não vai. Não é assim que vai funcionar as coisas. Para vocês terem uma ideia, todos os dias nascem e morrem um monte de gente. O mundo continua aí? Continua. Vai continuar? Vai continuar. Então, nós vamos falar sobre determinados assuntos que são complicados nesse mundo de provas e expiações. Tal como guerra. Por que da guerra? Porque ainda temos guerra neste mundo que está aí 2000 anos depois que Jesus trouxe para nós a mensagem de amor e paz, trouxe para nós o ensinamento de como nos melhorar, de como nos tornar menos aguerridos à matéria. Então, o que nós temos? A guerra nada mais é do que o homem se voltando para o seu estado mais instintivo, mais primário, onde ele esquece completamente a sua capacidade de conversar, de entender, onde ele se aparta completamente da capacidade de compreensão, de entendimento, e abraça exclusivamente o orgulho e o egoísmo. Guerra é poder, sede de poder. Mas por que Deus permite? Porque tudo que acontece com a permissão dele. Acontece porque quando o homem trilha o caminho da insensatez, ele precisa provar o remédio das suas ações. E existe uma questão que quando um determinado povo passa por uma provação desse tamanho, seus valores são chacoalhados, são contestados. A crença é contestada. Você acredita nisso porque olha o tamanho do sofrimento que você está passando. Mude, eleve a sua moral para uma coisa que não implique num sofrimento desse a você. Então, nós colhemos sempre o fruto de nossas ações. Não tem escapatória nesse sentido. Então, Deus o permite para que nós possamos passar pela provação de nossos atos. Ou, melhor dizendo, pela insensatez de nossas ações. Né? Esse sofrimento gerado, essa privação que a guerra vai gerar, né? Essa destruição, vai dar oportunidade também para que os povos vizinhos manifestem ajuda. Esse sentimento despertado de ajudar
de tentar conciliar os povos conflitantes, faz com que os homens se irmanem. Beleza. Então, nós vemos que dentro da insensatez do homem vem a colheita amarga. Mas mesmo dentro da colheita amarga, Deus não nos abandona. Sempre há aqueles que vão interceder, tentando aclarar os sentimentos daqueles que estão em contenda. Beleza. Então, a gente precisa dar uma olhadinha lá no livro na pergunta número 744, onde nós vamos ver isso mais claramente. Dentro desse contexto, nós vamos falar de uma outra coisa que representa um mal neste mundo, que é nós nos imbuirmos dentro da nossa vaidade e prepotência de que somos mensageiros de Deus ou estamos incumbidos da missão dele de fazer com que a guerra tenha uma justificativa punitiva de Deus. Isso é uma afronta. Nós ouvimos na nossa história humana guerra santa. Gente, não existe guerra santa. Guerra santa é nós nos colocarmos no lugar de Deus. E nós não podemos fazer isso. Tem um outro assunto que é algo que precisamos comentar dentro dessa lei de destruição, que é o assassinato, o suicídio, o aborto e o duelo. Eu coloquei todos juntos porque são crimes. Não importa o que seja dito, é crime. Gente, qual a justificativa que nós podemos ter para matar? Matar um semelhante? Matar uma criança que está por nascer? Não tem justificativa. Tirando a vida de alguém, nós impedimos que em algum momento possa haver uma reflexão e uma conscientização dos atos insanos que aquela pessoa tem ou está praticando. Você vira para mim e fala assim, mas a pena de morte deve ser aplicada a quem não tem remédio. Gente, a gente aplica a pena de morte, ele vai para o mundo do outro lado, e do outro lado ele se torna pior ainda. Vai perturbar muito mais do que aqui. Aqui ele podia ficar preso a vida, o resto do tempo. E ter tempo para poder pensar naquilo que ele fez. Aí a gente toma essa ação que não é nossa, que não temos o direito de fazê-lo, e o libertamos do mundo, lá no mundo dos espíritos. Pronto, para ele fazer mais perturbação, para ele obsediar mais gente. O dano vai ser muito maior. E ele não vai aprender nada. Muito pelo contrário. Vai desvirtuar um monte de gente. Então, nos conscientizemos. Nos conscientizemos. Somos espíritas? Se somos espíritas, nós acreditamos na vida após a morte. Precisamos acreditar nisso. A gente é espírita. Se acreditamos nisso, isso quer dizer que o cara sai da matéria, vai para o mundo espiritual. E aí, o que vai acontecer? Então, não tem razão nenhuma. As medidas punitivas neste mundo devem obedecer um parâmetro de justiça e bom senso. A pessoa precisa ter tempo para aprender que errou. Beleza. O suicídio. O que dizer desse crime? Que é covarde? É covarde.
É uma negação de que somos espíritos encarnados? É uma negação. Eu diria mais, porque não existe nenhuma religião professada no nosso Brasil que não acredite que nós somos espíritos vivendo nesse planeta, nesse país. Você pode virar para mim e falar, o católico não acredita em reencarnação. Não, mas ele acredita em céu e inferno. Os protestantes acreditam que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Então, eles vão aguardar esse julgamento. O que você faz quando suicida, então? Que julgamento que você espera? Que céu que você espera? Nós precisamos nos ater de que em nosso sofrimento, às vezes, vem o desespero. O desespero pode nos levar a fazer coisas, pode nos levar a pensar que se fizermos determinadas coisas, esse sofrimento, esse desespero vai passar. Eu vos direi, meus amigos, é um engano. Se atentem ao pensamento que você está tendo. Nós precisamos passar por determinadas coisas que, se nós falarmos, se nós tomarmos como sendo injustos, nós estamos dizendo que Deus é injusto. E Deus não é injusto. Então, vamos nos colocar naquela condição de isso que eu estou passando, vai passar. Vai passar. Porque tudo passa. Eu estou feliz, mas vai passar. Eu estou magro. Cuidado, vai passar. Outra coisa, que hoje nem tanto mas o nosso duelo hoje mudou. Antigamente, o duelo era com espada, com revólver, né? Hoje, o nosso duelo é de ideias, de maledicência. Alguém te ofende? Olha só. Alguém te ofende. Ofensa. Eu falar alguma coisa contra você, tira o pedaço? Não, né? Doeu fisicamente? Não, né? Beleza. Então, o que está doendo? O que está doendo é o orgulho. Ele falou verdade? Se ele falou verdade, então pensa. Se ele falou mentira, rapaz, ele falou uma mentira. Por que então que te ofendeu? O que ele falou é mentira. Então, assim, é bom senso. Mas hoje, como a gente não pode pegar em armas para defender a nossa honra. Honra? Assassino tem honra? O cara que fala mal dos outros por falar, ele tem honra? Não. Isso é só uma pessoa medíocre. Nós duelamos com palavras hoje. Ofendemos sem razão, sem construir nada, sem querer nada. O que a gente pode querer de falar mal de alguém? Que fruto que nós vamos colher disso? Vamos para a frente. Continuando dentro desse cenário terrível, nós vemos o aborto. Diga-se de passagem,
quando nós terminarmos a nossa life, 31 abortos já terão sido cometidos. Essa é a realidade do Brasil. É o que pensar? Dá o que pensar? Essa selvageria, ela é cometida de modo leviano. Quando nós, de maneira irresponsável, começamos a fazer determinadas coisas sem pensar que haverá consequências, né? Nós não podemos negar que conhecimento sobre a fisiologia sexual todo mundo tem. O Google está aí para não deixar ninguém mentir, né? Hoje, então, uma criança de 10 anos de idade já sabe como é que a mãe engravidou. Então, se a gente se une de maneira irresponsável, uma gravidez pode acontecer. A gente precisa ter responsabilidade em todo o momento de nossa vida. Vamos continuar falando sobre os eventos que a gente tem visto aí, onde nós temos tragédias de grande vulto acontecendo no nosso planeta, com enchentes, terremotos, maremoto que teve agora recentemente aí, lá naquela ilha lá, devastando a ilha. 250 mil pessoas desencarnaram naquele momento lá. Até filme foi feito. E aí? Para que Deus deixa uma coisa dessa acontecer? Se nós pegarmos a pergunta 738, nós vamos ver que, em determinados momentos, somente um evento de grande magnitude para fazer com que um determinado grupo de pessoas consiga sair da condição daquele pensamento mórbido. E nós sabemos que o pensamento forma a nossa psicoesfera, alimenta a nossa psicoesfera. E a nossa psicoesfera está aí ao redor do mundo inteiro. Nós temos, neste momento, inúmeras tragédias acontecendo no meio da nossa sociedade. Pessoas se suicidando, pessoas matando, roubando, pessoas se envolvendo com drogas, com o crime, pessoas não se amando. Não se amando. Porque quando alguém se envolve com a droga, não está se amando mais. Se envolve com os vícios que tem nesse mundo, disponíveis apenas com o intuito de sensações, não está se amando. E o que a gente faz? A gente fica sabendo, não é problema nosso. Não está afetando a gente, não. Então, as tragédias que acontecem no nosso mundo, elas ganham notoriedade por causa do grande estrago material que foi feito. Todos nós sabemos que a Cracolândia em São Paulo existe. O que tem sido feito? As tragédias, neste momento, na mídia, em alguns lugares, são apenas de destruição. Aconteceu isso e as perdas materiais é de tantos milhões de dólares. Ninguém se preocupa com a tragédia moral que está afetando nossa sociedade.
Ninguém se preocupe com a debandada dos valores familiares que estão sendo sistematicamente vilipendiados. Ninguém fala nada. A nossa mídia, então, nossa, a voz cantante é: você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo. Você vai fazer tudo. Porque se alguém falar que você não pode fazer, é preconceito. Né? É preconceito. Meus amigos, eu vou passar agora para um assunto, o segundo assunto da nossa palestra, que é um assunto mais intenso, e fala sobre a transição planetária. Essa palestra, sobre esse assunto, eu tive de ler 3 livros do Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo psicografando, falando sobre a condição da transição do planeta para um mundo melhor, o nosso mundo. Então, vem as perguntas. Por quê? Para quê? Olha só, a transição já começou? Já. Nós estamos vendo nesse momento a nossa sociedade sendo contorcida por diversos tipos de escândalos. Escândalos financeiros, escândalos comportamentais, escândalos religiosos. Tudo isso para quê? Para nos fazer pensar, para nos fazer refletir. Eu quero isso? Para quem que vai ser essa regeneração? Por que tem que ser? A regeneração do nosso planeta é a lei de progresso em vigor. O nosso mundo já passou pela hora de entrar para uma condição de regeneração. Então, os espíritos que estão encarnados neste momento estão sendo convidados a mudar de posição. Pensamento, ação. Se quer continuar na mesma condição, todos nós temos livre-arbítrio. Se quer continuar na mesma posição, na mesma condição de sensoriedade, né? Viver pelas sensações, vai para outro lugarzinho. Um lugarzinho onde isso seja a voga. Agora, aqueles que quiserem permanecer aqui têm de se propor uma mudança de pensamento, uma mudança de conduta. Esse é um mundo que vai começar nessa condição de regeneração. O que é isso? Ainda vai haver sofrimento? Vai, mas não do jeito que é hoje. Vai haver queda? Vai, mas não do jeito que é hoje. Terá orgulho? Terá orgulho, mas não do jeito que é hoje. A lei de amor de nosso Mestre Jesus vai estar mais clara. Mas a gente precisa fazer uma pergunta que eu acabei não fazendo. Eu sou espírita de verdade? A pergunta é essa. Eu quero ser espírita ou eu quero continuar bebendo água fluidificada? Porque se eu sou espírita e acredito nessa doutrina, então começa porque eu aceito que Deus é a inteligência suprema de tudo, o criador de tudo, o criador de tudo. Se ele é o criador de tudo, então o mal não existe. Ele é o criador de tudo.
Então o mal não existe. O que existe então, que a gente chama de mal? Minha ignorância. Eu é que faço o mal. A minha ignorância quanto às leis divinas de amor e de caridade faz com que eu seja egoísta. E eu não acredite que o meu irmão, meu próximo, tem os mesmos direitos que eu. Eu sou espírita, mas tenho um comportamento como se a reencarnação não houvesse. Ora, eu sou espírita? Se eu sou espírita e acredito na reencarnação, tudo que eu faço repercute no universo e vai repercutir na minha próxima encarnação. Então, por que eu não trabalho as minhas ações aqui e agora, o meu pensamento aqui e agora? Por quê? É de boa? Ah, é de boa. Eu sou espírita, mas acredito que a comunicação dos espíritos é o meu bel prazer. Mas não é. Você vira para mim e fala o seguinte: Emmanuel, que é uma entidade de grande envergadura moral, que passou inúmeros conhecimentos para Divaldo, que escreveu em grande variedade. Chico, aliás, me perdoem. De Divaldo e Joana, gente, me perdoem. Então, assim, Emmanuel que trouxe inúmeros relatos que Chico escreveu para nós. E aí a gente fala o seguinte: amanhã eu estou recebendo mensagem de Emmanuel. Mas, gente, eu não tenho envergadura, conhecimento para receber Emmanuel. Eu ainda tenho muitas sombras em mim. Sou pequeno demais. Meu conhecimento é pequeno. Se alguém chegar em mim falando: ô, Emmanuel, ó, eu trouxe uma mensagem para você. Mensagem para mim? Mas eu sou o Filomeno. Sou o Filomeno de Miranda. Oh, que isso, cara. Nós atraímos para nosso lado aquilo que mais conduz com o nosso pensamento. Eu sou espírita. Mas reencarnação é um assunto que eu não domino. Como assim? Eu sou espírita? E não sei nada da reencarnação? Não sei justificar a reencarnação? Não compreendo por que é a justiça de Deus manifestada? Não consigo compreender isso. Não consigo explicar isso. Um ponto que eu queria comentar com vocês. Eu falo para mim que eu sou espírita. Eu falo para mim. Mas o meu senso de moralidade é permissivo. Eu chego em casa, ligo televisão e posso ver e vejo programas de um cunho moral indecente. Mas eu sou espírita. Como? Vai me dizer que aquilo que você vê não te afeta. Quer ver como afeta? Você pega um programa, um filme, qualquer filme que você quiser. Pega um filme e você ri das cenas do filme. Você ri? Você chora quando você viu o filme? Se tiver uma cena que você riu ou que você chorou, então o filme está te afetando. Se o filme está te afetando, as outras coisas também vão te afetar. Podem não te afetar do mesmo jeito que aquela cena que fez você rir, ou aquela cena que fez você chorar, porque isso foi imediato. Mas as outras coisas
vão colocando no seu subconsciente a sementinha de que isso é possível ser feito. Então, a conduta imoral, antiética, você assimila não é porque você vê exemplos claros, não. Você assimila porque você vê o cara fazendo isso, fazendo aquilo outro. Você acha que aquilo é normal. É normal? Não é normal. O senso de certo e errado todo mundo tem. Por que contraria? Porque é permissivo. Aí você me diz para mim que é espírito. A conduta. Conduta, gente, é um conjunto de coisas. Ele é exemplo de conduta. É porque ele é cometido no falar. Ele é cometido. Contido. Ele não fala por falar. Ele não se expõe. Ele não quer as luzes da ribalta. Ele não quer que a opinião dele seja a primeira. A opinião dele é tão boa quanto a de todos. Beleza. Ele é íntegro. Ele é sensato. Ele é espírita. Ele pensa, ele considera que o próximo, se o próximo tem a necessidade de se impor, ele deixa. Se o próximo tem necessidade de falar alto, ele deixa. Por quê? Porque o espírita sabe que ao outro é dado o direito de ser o que ele tem de ser. Agora, ele, espírita, precisa mudar. Ele precisa se policiar, ser austero consigo mesmo. Desculpa, gente. Nós precisamos nos conscientizar de que o nosso pensamento, ele forma coisas. O nosso pensamento vai se traduzir em palavras. As palavras vão se transformar em atos, que vão virar hábitos. E esses hábitos vão formar seu caráter. E seu caráter sela seu destino. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, estava eu e minha esposa, a gente chegou em Belo Horizonte e nós fomos para a casa do meu sogro. O meu sogro é uma pessoa tão querida minha que eu chamo ele de pai. É uma pessoa muito querida minha. E é uma pessoa assim de um coração assim gigantesco. Mas a gente chegou na casa dele e a gente não fica lá, né, abusando da paciência dele, né? Lógico, né? A gente não fica abusando. Então a gente sai e tal, vai passear, vai fazer alguma coisa, etc e tal. E aí a gente chegou em casa, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, nós estamos vendo lá nosso pai, né? É pai de Andréia, pai de minha esposa, mas eu chamo de pai também. Nosso pai vendo um programa que a gente brinca, eu e minha esposa, a gente brinca como sendo a hora da transfusão sanguínea. Por quê? Porque você liga a televisão, é tanto assassinato, tanto sangue, que se você colocar uma bacia debaixo da televisão, dá para você recolher 4 litros de sangue para fazer uma transfusão. Aí, depois, na hora da janta, a gente vira pro pai e fala assim, pai, pra que você vê aquele negócio? Que negócio? Aquele programa, pai, que só fala de violência. Não, eu assisto aquilo porque vai que eu reconheça um bandido na rua, né? Eu posso interceder junto com a polícia. Eu falei assim, pai, você está enganado. Pai, em 99% das vezes, você nunca mais vai lembrar do rosto do bandido que você ficou olhando durante 10 segundos, pai, na televisão.
Agora, as cenas de violência, de sangue, a violência engendrada contra outro ser humano, essa fica no seu subconsciente. Isso está lá fermentando no seu subconsciente. E uma hora dessas, pai, você vai achar normal esse tipo de violência, esse tipo de agressão com outro ser humano. E não é normal, pai. Não pode ser normal. Graças a Deus, nosso pai, meu de André, é uma pessoa tão dócil que ele achou que aquilo era verdade mesmo. Ele sentiu a verdade nisso e deixou de assistir aquele programa das 6 horas da tarde, que é só sobre esse tipo de coisa. Bom, mas voltando para a nossa transição planetária, nem tudo é só dor, né? Tem muito sofrimento, mas nem tudo é só dor. Por quê? Porque a espiritualidade superior, na sua imensa sabedoria, no seu amor enorme, infinito por nós, lógico, todos eles inspirados por Deus, por Jesus. E o que está acontecendo? Diversas entidades de grande envergadura moral estão para renascer. Para quê? Para nos ajudar, para servir de exemplo nesse processo de transição. Gente de tamanha envergadura que está vindo da estrela Alcione, por exemplo. Então, no livro, que quem quiser ler, são 3 livros. Transição Planetária, anota aí, gente. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. O que fala sobre as pessoas o pessoal vindo de Alcione está no 2º livro, mais especificamente, que é Amanhecer de uma Nova Era. Que é justamente isso. Essas pessoas, perdoe-me. Esses espíritos iluminados estão vindo para cá para nos ajudar como fonte de comportamento no bem. Nós precisamos disso. Senão a gente não vai conseguir. Estamos tão aferroados nas sensações, tão presos às sensações, que nós vamos precisar de gente de socorro do outro lado da galáxia. Graças a Deus, a sua infinita misericórdia por nós, assim o permitiu. Então, nós estamos aí nesse processo de transição. Virão entidades do passado, de grande cunho moral, de grande cunho científico, de grande ética, todos eles renascendo para nos ajudar nesse momento. Então, assim, nós precisamos nos conscientizar de que esse momento de transição é um momento muito especial para quem já está aqui. Precisamos nos conscientizar de que esse é o momento agora para a gente fazer um exame de consciência e pensar, sinceramente, se o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer dentro daquilo que eu sei que é certo e justo. Eu não vou falar nem do errado, porque não existe a condição de fazermos errado e a gente oferir outra coisa que não seja as duras consequências de tal ato. Então, nós precisamos nos conscientizar. Olha só, um exemplozinho simples. Você vira para mim e está lá na sala de casa. Você sabe que o Enem é agora.
Janeiro. Aí, você sabe que tem que estudar, não sabe? Sei. Tá estudando? Ah, eu vou estudar daqui a pouco. Enquanto isso, aquela vozinha tá lá no seu. Você ainda não passou daquela fase do joguinho seu, daquele joguinho que você gosta. O joguinho vai te dar futuro? Não. Essa vozinha é sua? Também não. Porque você sabe o que você precisa fazer. Você precisa estudar. O exame tá aí. Você é espírita, sabe que você precisa estudar. Porque o conhecimento é a base para a mudança. Uma mente sem conhecimento não tem forças para mudar. Então, você espírita também sabe que você tem que mudar. Sabe que você tem que estudar. Sabe que você tem que ler. E aí, o que você faz? Vendo novela? O tempo urge. O tempo é curto, gente. A gente precisa fazer agora. Precisamos fazer agora. Por quê? Porque daqui a pouco, aqueles que se comprazem com o mal, e cuidado, gente, devemos tomar muito cuidado com essa frase. Aqueles que se comprazem com o mal não voltarão mais para esse mundo. Esse mundo vai ser de regeneração. Então tem que sair daqui e ir para outro lugar. Mas eu te pergunto, você entende, dentro da justiça de Deus, o que é se comprazer com o mal? Você acha que se comprazer com o mal é só viver dentro da violência? Viver desejando mal para os outros? Fazendo mal para os outros? Eu não vou explicar isso, porque eu também não sei. Mas eu posso imaginar que todas as vezes que você nega, porque a gente nega, e eu vou te mostrar por quê. Todas as vezes que você nega o amor de Deus, você está comprazendo com o quê? Por que nós negamos o amor de Deus? Olha só. A pessoa está sofrendo. Por que ela está sofrendo? Ah, ela tem uma doença terrível, não sei aonde. Por que ela tem uma doença terrível? Você é espírita, acredita na reencarnação, sabe que tudo é justo. Então, não é injustiça. Existe uma razão de ter aquele negócio lá, não é? Mas ela, que sofre... Como é que chama aquele negócio que é açúcar no sangue? Diabetes. Ela sofre de diabetes crônica. Tem até uma graduação lá, diabetes tipo C, né, que é a mais violenta. Mas ela reclama da doença, mas não faz dieta. Ela reclama da doença, mas não muda de comportamento. Ela está sofrendo? É ignorância? É ignorância. Colhemos o fruto de que nós temos de colher? Colhemos o fruto de nossas ações. Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Está renegando o amor de Deus? Está renegando o amor de Deus. Agora nós vamos entrar dentro de uma parte da transição que foi a parte que mais me perturbou dentro das leituras que a gente teve de fazer para poder estar aqui junto com vocês e falar da transição. O terceiro livro de Manuel Filomeno de Miranda fala sobre as perturbações espirituais. Gente, eu confesso para vocês que eu nunca fiquei tão perturbado com um tema, com a condição humana. Nunca fiquei tão preocupado com a nossa condição de encarnado
e de prepotência, vaidade. Gente, eu peço a vocês, leiam um livro. Leiam um livro, gente, porque nós precisamos nos conscientizar urgentemente de que nós não estamos sozinhos em nenhum momento do nosso dia. Estamos sempre acompanhados por aqueles que se comprazem com a luz e se comprazem com a outra coisa. Gente, nós não estamos sozinhos. E o nosso canal de comunicação, ele é o mesmo. Eu pensei em Deus, irmanei junto com a entidade de luz. Eu comecei a pensar em outras coisas, e todas as outras coisas estão comigo. Meus irmãos, é sério. É muito sério. É perigoso. É perigoso. Nesse momento de transição, a espiritualidade trevosa, aqueles que não querem o bem da humanidade, estão fazendo de tudo que vocês puderem imaginar para atrasar essa transição. A casa espírita virou o alvo de todo tipo de sordidez. O espírita, o trabalhador, aquele que está indo pela primeira vez, aquele que está indo já pela 10ª, milésima vez, todos eles estão sendo vilipendiados. Todos eles estão sendo, não vou falar perseguidos, não, mas a palavra é quase essa. Para quê? Para dissuadi-los. Gente, a doutrina tem um nome certo. Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Espíritos. O livro é Livro dos Homens? Não. Então, façamos um exame de consciência. Eu recebi uma mensagem de um espírito muito culto que fala que nós precisamos alterar uma pergunta da nova interpretação para aquela parte do Evangelho. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que foi feita, que foi dita para ninguém menor de envergadura do que o próprio Chico. Emmanuel vira para Chico uma vez e fala assim: Chico, se alguma vez eu falar alguma coisa que seja contrária àquilo que Kardec escreveu, me deixe e fique com Kardec. Gente, o que isso quer dizer para nós? Se Chico recebeu essa frase de Emmanuel, quem sou eu para achar que eu tenho de mudar alguma coisa no Pentateuco? Quem sou eu para dar interpretação diferente do que está lá? Quando houver a necessidade de haver uma nova instrução, uma nova explicação, porque a nossa capacidade de entendimento, ela é tacanha. Nesse momento,
será como no princípio. Centenas de médiuns no mundo inteiro recebendo a mesma mensagem. Não será eu, não será fulano, nem Beltrano, nem Cicrano que vai receber essa mensagem. Serão centenas falando a mesma coisa. Eu vi no terceiro livro que eu li a preocupação da espiritualidade de luz com todos nós, o temor, a compreensão de que a gente precisa estudar mais do que a gente pode imaginar, para a gente poder reconhecer as ilusões que são colocadas em nossa mente, em nosso pensamento, em meio aos nossos pensamentos, para que a nossa soberba se avolte e a gente passe a acreditar que a verdade é o que está em nossa boca. Meus irmãos, a transição, ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer. Esse mundo se tornará um mundo de regeneração. Mas não quer dizer que vai ser em brancas nuvens. Há uma contenda para que esse mundo não avance, não progrida. E os espíritas são os trabalhadores da última hora. Então, nada mais imperioso do que sejamos exemplos de conduta, que acordemos para as premissas de todo espírita. Ora, nós precisamos ver que a comunicação entre os espíritos é real. Que essa capacidade, se ele comunica, isso quer dizer que o pensamento dele vem para mim. Se o pensamento dele vem para mim, esse pensamento pode ser confundido com o meu. E eu achar que eu estou certo, que eu tenho de fazer aquilo. Nesse momento, nós precisamos lembrar só de uma coisinha simples. Fora da caridade não há salvação. Se você vira para mim e fala que aquilo que você está querendo dizer contraria essa premissa, como é que você pode estar certo? Como é que você pode permanecer nisso? A sua opinião tem de ser a primeira ouvida e aquela que vai ficar. Onde que está a humildade? Onde que está a humildade? Meus amigos, tem uma pergunta do nosso livro que eu acho, depois, por favor, deem uma olhadinha. É a 642. Ela fala assim, que basta a gente não fazer o mal para ser agradável a Deus? Para que a gente possa assegurar uma condição lá na frente melhor?
Aí, a resposta é mais ou menos assim. Por favor, pergunta 642. Os Espíritos falam que não é. Não é só deixar de fazer o mal. É necessário que você faça o bem com todas as suas forças. E você vai responder por todo o mal que tiver feito. E Emmanuel completa essa frase falando que nós somos responsáveis por todo o mal e por todo o mal que ocorra pelo bem que deixamos de fazer. Nós precisamos criar o hábito de pensar em nossas ações, pensar no que estamos falando, no que estamos pensando e no que estamos fazendo. A espiritualidade de luz, Jesus, nosso Pai Altíssimo, todos eles são acessíveis a nós. Basta nós chamarmos, nós rogarmos. Se exorarmos a proteção dele, Deus, em sua infinita misericórdia, nos abraça. Mas é preciso que a gente mude também de comportamento. A contrapartida é necessária. Se nós continuarmos pensando que basta pedir e nada fazer, isso é emenda? Isso é compromisso? Não é compromisso. Isso não é compromisso nenhum. E não é que Deus, em seu infinito amor por nós, em sua compaixão incomensurável, vai nos abandonar. Não, ele nunca nos abandona. Mas nós viramos as costas e vamos para o outro lado. Ou vocês acham que quando a gente começa nesse caminho de sensação, a gente vai para outro lugar? A verborragia daqueles que se intitulam dono da verdade só afasta de Deus e afasta aqueles que dão ouvido para isso. Gente, precisamos sempre, gente, precisamos sempre fazer um exame de consciência para ver se aquilo que estamos falando faz sentido, se aquilo que estamos falando e fazendo é ético. E, por fim, meus irmãos, eu sou grato, muito grato a Valquíria por ter me dado a oportunidade de fazer essa palestra. Mas eu sou grato mesmo à espiritualidade por ter me dado a oportunidade de estudar para poder estar aqui junto com vocês e ser tão ajudado nas leituras que a gente fez. Diversas passagens do Evangelho, do livro, chegaram à minha mão, diversos textos que eu li na internet, chegaram à minha mão sem conexão com o assunto, mas trouxeram subsídios para mim pensar
no quão sério é esse assunto, no quão importante é nós nos compreender de que precisamos nos enxergar verdadeiramente. Gente, nós somos manipulados com grande facilidade em razão da nossa vaidade, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Facilmente manipulados. Daí a necessidade do estudo, da oração, do exame de consciência e do diálogo com aqueles que você ama, com aqueles que você sabe que é exemplo. Sozinhos, não venceremos. Bom, eu agradeço a todos. Peço novamente que leiam os livros. E, para não deixar que eu comentei, se inscrevam no canal. Façam a sua parte. Pedro, é com você aí. Agradeço, Emanuel, pela palestra. Foi muito bom e importante para nós. Eu também quero agradecer a minha presença, fazer a abertura do nosso encontro de hoje. Agora vamos chamar o Pedro para fazer a prece de encerramento. Obrigado. Boa noite, feliz em estar aqui mais uma vez representando todos nós do GESCOM. Agradecer a Emanuel pelo belíssimo estudo da noite. Agradecer também ao Lucas de Moraes, que veio fazer a abertura da palestra em nome do Grupo Espírita GIAC de Arthur Nogueira. Gratidão a todos que estiveram presentes conosco aqui esta noite. Mais uma vez, obrigado, meu Deus, pela noite de estudo, por todos os corações que estiveram aqui envolvidos pelo mesmo propósito de aprender os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Rogo à espiritualidade maior que visite os lares de todas essas pessoas neste momento, levando saúde, paz, amor e prosperidade. Que Deus continue nos protegendo hoje, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela participação de todos. Nos vemos na quinta, às 20 horas, lá no GIAC. Até mais. Até. Boa noite, pessoal. Boa noite.